No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre a nossa próxima grande aventura, o nosso mochilão de 2 meses pela Ásia. Da onde veio esse sonho, essa vontade de seguir viajando o mundo e não ficar só em um país? Então fica até o final do vídeo que você vai entender tudo isso. Se tu ainda não me conhece, eu sou a Fer, sua amiga viajante. Faz um tempo que eu já crio conteúdo no Instagram sobre viagens e agora eu tô migrando alguns conteúdos mais densos aqui pro YouTube para ter um contato mais próximo com vocês. Então, se tu curte todos esses conteúdos de dica, roteiros e qualquer coisa sobre o mundinho de viagem, já se inscreve aqui no meu canal e não se esquece de me seguir lá no @viagemsdafer no Instagram também. Então, começando do começo, tá? Eu sempre sonhei em conhecer os Estados Unidos, porque a minha cabeça ela se limitava aos Estados Unidos. Eu não achei que eu ia conseguir ir para outros lugares do mundo, porque se eu conseguisse chegar tão longe quanto os Estados Unidos, na minha cabeça eu já teria ido assim muito longe. E eu fui para os Estados Unidos, fui fazer meu intercâmbio lá. No meio do caminho eu conheci Matheus e juntos a gente conversando, a gente notou que a gente tinha um desejo muito grande de conhecer o resto do mundo. E pareceu que quando a gente se conheceu, assim, quando a gente trocava ideia, parecia que juntos seria muito mais fácil. Ter alguém para planejar esse tipo de coisa me ajudou muito a fazer com que essas coisas virassem realidade. E tendo alguém que tinha os mesmos sonhos que eu na hora de planejar, foi incrível, tem sido incrível, né? Então, logo quando eu e o Matheus a gente se conheceu lá nos Estados Unidos, a gente já tinha comentado de vir pra Austrália, que era o nosso sonho conhecer esse lado do mundo e tal. Mas era mais ou menos isso. Então a gente acabou vindo aqui pra Austrália, né? E quando a gente chegou aqui, depois de ou agora quase 2 anos, a gente notou que o nosso sonho de verdade não era só ficar em um só país, mas sim conhecer o mundo, não só em questão de país, mas ter vivências nesse mundo. A gente acabou vivendo muita coisa legal no Canadá, nos Estados Unidos, no Vietnã, no Japão, enfim. E ao longo das nossas viagens a gente foi notando que o que fazia sentido pra gente era viver o mundo e não também só dar check em país, né? Quando a gente decidiu ir embora aqui da Austrália, a gente pensou, o que tá aqui perto? A Ásia, né? Então vamos aproveitar e vamos conhecer um pouco mais desse parte do mundo que a gente não conhece. A criação de conteúdo entrou um pouco junto com esse nosso sonho, porque é um modo de fazer com que a gente ganhe dinheiro enquanto viaja, né? E eu sou publicitária, eu já trabalho com isso há muitos anos, então é relativamente da minha área. Matheus tem entrado junto comigo nessa, tá me ajudando em todas essas partes, nesses processos. Então a gente resolveu apostar um pouco, né? No nosso negócio, que atualmente é o Viagens da Fer. A gente está planejando fazer com que o Viagens da Fer seja um negócio rentável para nós, para a gente conseguir continuar seguindo esse sonho e ainda realizar muitos outros mais sonhos. Então, quando a gente começou a criar conteúdo aqui na Austrália, a gente viu que tinha um potencial muito grande da gente ir para a Ásia e continuar criando conteúdo. A gente já estava planejando ir para o Brasil em janeiro, porque faz mais de 2 anos que a gente não vai visitar a nossa família e o nosso país. Então, antes disso, a gente queria aproveitar e conhecer mais esse lado do mundo. No início, eu confesso que quando eu vi que eu teria 2 meses para conhecer a Ásia, o meu olho assim brilhou e eu fiquei, eu vou tentar conhecer o máximo de país possível. E aí, gente, eu botei todos os países ali que dava, fui vendo as rotas possíveis e como que eu podia parar em cada país para conhecer. E quando eu botei tudo isso no espaço de 2 meses que eu tinha, eu fiquei tipo assim, nossa, não, como assim? Eu vou ficar às vezes, sei lá, 5 dias num país e o que eu vou conhecer nesse país? Eu vou conhecer ali uma cidade de tal país para dizer que eu conheço o país? Então isso não fez muito sentido na hora do planejamento. Então eu e o Matheus, a gente conversando, a gente decidiu focar em só 3 países da Ásia. Gente, no início eu acho que devia ter uns 7 países na minha listinha. Então, a gente resolveu focar só nos 3, porque pra nós é o que faz sentido esse estilo de viagem. A gente ainda não vai estar fazendo o estilo viagem que a gente realmente gostaria de fazer, que seria fazendo voluntariado ou pet sitting. No futuro a gente quer trazer mais isso. Agora, nos próximos meses, a gente vai ficar mais em hostel e Airbnb, em hotel. Vai ser uma viagem mais normal, eu diria assim. Por que isso? Porque vai ser no final do ano, e no final do ano é muito difícil de conseguir essas oportunidades, assim, meio que de última hora e tal. E também, às vezes, em alguns voluntariados, você precisa ficar, às vezes, no mínimo 1 mês até, pra tu sentir ali a vibe. E a gente não ia conseguir ficar só 1 mês em um só país, em um só lugar. Então, por enquanto, a gente vai ter uma viagem um pouco mais normal, mas no futuro a gente ainda quer trazer muito voluntariado, muito pet sitting por volta do mundo. Então, a gente decidiu fazer essa viagem para os 3 países, que vão ser Indonésia, Vietnã
e Tailândia. O Vietnã, inclusive, é um país que a gente já foi, a gente já conhece a parte sul do Vietnã, então agora a gente vai estar voltando para conhecer a parte norte e a gente está muito animado, porque foi um país que nos surpreendeu muito. Quando a gente foi, a gente não esperava nada e o Vietnã entregou tudo, a gente amou muito o país, a cultura, as pessoas, a comida, tudo, é incrível. O preço, o Vietnã é um dos países mais baratos do mundo atualmente para tu viajar, então a gente decidiu voltar. A Indonésia e a Tailândia a gente não conhece ainda, mas a gente também vai deixar algumas coisas de fora que a gente gostaria de conhecer e que vai ter que ser para uma outra hora. A Indonésia a gente vai conhecer 3 ilhas principais e eu tô muito animada também para isso, porque eu não conheço nada, eu nunca nem pesquisei nada sobre esses países, agora que eu tô aprendendo, e tá sendo bem complicado, eu confesso assim, a organização, porque eu nunca organizei uma viagem tão longa, de 2 meses, onde a gente passa por tantas cidades, tem que pegar balsa, tem que pegar não sei o que, tem que pegar ônibus, tem que pegar avião. Tá sendo um pouco complicado assim na nossa cabeça, mas eu espero que dê certo. Acho que quando acabar a viagem, a gente vai ver, meu Deus, sobrevivemos. Mas a gente vai ficar bastante tempo, então a gente vai ficar cerca de 20 dias em cada país. No Vietnã, a gente vai, como eu disse, a gente vai conhecer a parte mais norte do país, então tem muita coisa lá pra fazer, a gente vai fazer uns passeios bem famosos lá, que eu não vou falar ainda, mas vocês vão ver. E no meio do caminho a gente também vai ir criando conteúdo, né, que esse é o objetivo, a gente também vai ficar mais tempo nesses lugares, porque a gente vai parar tanto para conhecer, tanto para relaxar, quanto para sentar a bunda e trabalhar, né? E trabalhar, quando eu digo, é criar conteúdo para postar aqui. Na Tailândia, a gente vai passar o Natal e o Ano Novo com os amigos lá também. E vamos conhecer 4 regiões principais ali da Tailândia também. Tem algumas regiões da Tailândia que a gente não vai conseguir conhecer por falta de tempo também, porque a gente também não quer ir para um lugar e ficar 2 dias, 3 dias e voltar. Então a gente optou por não ir e deixar para uma futura viagem, porque a Ásia vai estar aí, enquanto a gente estiver vivo, a gente pode voltar, né, gente? Então a gente está contando muito que no futuro, provavelmente não ano que vem, mas no futuro a gente vai conseguir voltar e conhecer um pouco mais desses países também, além dos países que ficaram um pouco para trás. Então, para vocês entenderem um pouco da dimensão desse projeto, porque eu tô tratando como um projeto que vai ter início, meio e fim. Claro que depois que a gente chegar no Brasil, a gente já vai estar planejando novas aventuras, que também não vou dizer agora, mas tem coisas na nossa cabeça, mas não tem nada certo ainda. Mas a gente tá tratando como um projeto. E para vocês entenderem, vai ter 7 voos internacionais que a gente vai ter que organizar nesse meio tempo. A gente vai ter que fazer o visto pro Vietnã novamente, porque já expirou o nosso visto, além de todos os documentos de entrada para os países tipo Tailândia e Indonésia. Na Tailândia e na Indonésia especificamente, a gente vai pegar balsa entre as ilhas, então tem que pensar em toda essa logística que é um pouco chata e complicada, e apesar de ter muita informação na internet, ainda assim é meio duvidosa algumas coisas, a gente não sabe no que acreditar, é meio confuso. Vamos pegar ônibus também dentro desses países, então é outra coisa que a gente também tá aprendendo como faz, aonde ver, onde que é o site confiável. Além de que, apesar da gente vai estar fazendo uma viagem um pouco mais turística, a gente vai estar viajando, tentando economizar ao máximo. Então, o barco vai ser mais barato, o ônibus vai ser mais barato, o avião mais barato, a hospedagem mais barata, a maioria dos lugares a gente vai ficar em hostel, e em alguns lugares, como a Tailândia, a gente tá achando os preços muito altos por causa do final do ano, então tá sendo bem difícil de encontrar hospedagens baratas e que valem a pena você pagar. Tipo, você às vezes paga muito caro e recebe muito pouco pelo que tu tá pagando por causa da época, né? A gente vai fazer muitos passeios de barco, entre outros passeios que também custam muito caro, então a gente está deixando o nosso dinheiro focado nesses passeios, tentando economizar nas outras partes. Eu tenho uma planilha que eu vou mostrar aqui para vocês, mas ela é toda organizadinha aqui de dia a dia, dos 2 meses, o que a gente vai fazer em cada dia, onde a gente vai estar, qual hospedagem, qual rota, né, quanto que está custando para cada um, ou seja, eu faço o valor quanto está custando para o casal, mas também por pessoa, para a gente ter uma noção de se tá valendo a pena ou não, né? Até agora, a gente tá organizando essa viagem, a gente já tem quase todas, as passagens já estão compradas, algumas ferries entre as ilhas também já estão compradas, falta ainda alguns ônibus, algumas coisas assim, mas a gente já tem meio que a estimativa do valor de cada coisa. E o nosso budget, ele tá saindo por pessoa por mais ou menos $1.900 por pessoa para esses 2 meses. Então, vocês estão imaginando que vai ser uma viagem econômica, né? Pode ter uma margem de erro, eu acho que no final da viagem eu também vou voltar aqui e vou falar pra vocês tudo o valor que custou de toda essa viagem, mas por enquanto a gente tá mirando ali no máximo 3 mil por pessoa, contando alimentação e tal que a gente quer gastar
Vamos ver se vai dar certo, né? Até menos, eu espero que seja menos. Então, para esse tipo de viagem, a organização financeira, ela tem que ser muito grande, até porque a gente tá usando as nossas economias para fazer essa viagem acontecer. A gente saiu dos nossos empregos aqui na Austrália e atualmente a gente tá trabalhando só com Viagens da Fer na criação de conteúdo, só que tu sabe como é que é a criação de conteúdo, né? No início tu trabalha, mas tu não recebe, tu não ganha o dinheiro. No futuro a gente vai colher esses frutos, mas no momento não tá vindo nenhum retorno financeiro. Então a gente tá usando tudo o nosso dinheiro que está guardado. Então ele tem que durar nesses próximos 2 meses até a gente chegar no Brasil e até mais depois, né? Essa é a ideia. Então tem que ter uma organização muito, muito grande em relação a isso. Então por isso que a gente tem a planilha toda organizada com cada valor de cada coisa, o que a gente vai fazer cada dia, quanto que a gente vai gastar por dia em alimentação, enfim. Então tá sendo um planejamento gigante, assim, mas a gente tá aprendendo muito no caminho. Mas é basicamente isso. Então vamos para 3 países diferentes, como eu falei, Indonésia, Vietnã e Tailândia. E eu sei que existe já muito conteúdo na internet sobre esses lugares. Quais lugares ir, o que fazer, tantos dias em tal lugar, tantos dias naquele, quais passeios fazer. E a gente sim vai eventualmente trazer todos esses passeios com valores atualizados para vocês também se organizarem para suas próximas viagens, mas a gente também quer trazer outro tipo de conteúdo um pouco diferente. A gente também quer focar bastante na comida, a gente gosta de acompanhar muitos youtubers onde eles mostram quais são as comidas típicas ou interesses do país, coisas diferentes, então a gente quer muito trazer esse tipo de conteúdo e a gente vai trazer esse tipo de conteúdo aqui. E também eu gostaria de saber o que mais vocês têm interesse em saber sobre esses países, se vocês puderem deixar aqui no comentário pra gente também se inspirar e criar conteúdo sobre isso, para vocês também curtirem, né, acompanhar essa jornada junto com a gente. Lembrando que esse é o início da nossa jornada de vida nômade, onde a gente vai focar na criação de conteúdo, trabalho online enquanto viaja, então o apoio de vocês vai ser muito fundamental nesse início e durante todo esse período, né, todo esse nosso projeto, para fazer com que dê certo mesmo. Eu espero muito que dê certo. Tá dando certo e vai dar certo, mas eu confesso que eu tô um pouco ansiosa e com medo das coisas que podem dar errado, porque eu sei que as coisas elas vão dar errado, porque a gente vai estar 2 meses na estrada viajando, então tipo, a probabilidade de dar alguma coisa errada é grande e a gente tem que estar mentalmente muito preparado para saber lidar com isso, e fazer isso em países diferentes é muito complicado, eu acho. Mas eu tô muito, muito animada. Eu também, a gente, claro, vai estar indo com seguro viagem, todo esse negócio de segurança. Inclusive, eu tenho desconto no seguro viagem, vou deixar aqui na descrição o link para vocês cotarem o seguro viagem com a Real Seguro Viagens, que é a minha parceira e é o lugar onde a gente procura os nossos seguros todas as vezes que a gente vai viajar. Inclusive, tava fazendo isso ontem. Então, a gente vai tomar as devidas precauções de seguro viagem, né? Ficar em lugares que tem boas avaliações, por mais que sejam lugares baratos, são lugares de confiança em que tem boas avaliações, a gente não vai ficar em qualquer lugar. Até os aviões, gente, até os aviões, eu não conheço nenhum avião das rotas ali da Ásia, eu pesquisava no ChatGPT e no Google qual era a avaliação das companhias aéreas pra ver, tipo assim, se era seguro andar ou não, porque alguns dos valores eram muito baratos, eu ficava tipo, vou pesquisar. A gente vai fazer uma viagem muito barata, mas com muita segurança, então envolve muito planejamento, mas tô com um feeling muito bom de que vai dar certo. Depois disso, a gente vai estar chegando no Brasil em janeiro pra uma temporada lá, e a gente também vai criar conteúdo de viagem e mostrar vários lugares bonitos do nosso país, e depois a gente vai seguir para um novo projeto que eu vou contar para vocês mais pra frente. Mas então vem muita coisa boa por aí. Se tu quer acompanhar toda essa viagem em tempo mais real, não se esquece de me seguir lá no Instagram, @viagemsdafer, e se inscreve aqui no meu canal do YouTube, que é onde eu vou trazer todos os conteúdos com mais informações sobre esses destinos. Esse foi um vídeo de atualização para vocês entenderem o que vem por aí. Até o próximo vídeo. Tchau!